jogador que também de qualidade baixa, como em qualquer clube do futebol brasileiro. O Corinthians, que está aí liderando a competição, tem bons jogadores, mas tem jogadores de baixa qualidade técnica também. Não é apenas o Corinthians, não. Segundo Antônio Lopes, tem elenco que se assemelha ao América. E assim acontece com o Flamengo, que está bem, que está aí em segundo, Palmeiras, né? Não tem só jogadores excepcionais, só grandes jogadores. E o América também, tem bons jogadores, a gente viu aí jogadores que podem jogar em qualquer time de ponta do futebol brasileiro, tem qualidade para isso. E lógico que tem outros aí que não são de boas qualidades, né? É isso, um treinador otimista para tentar tirar o América da zona de rebaixamento. Pois é, eu disse na matéria otimista, mas é muito mais do que otimismo isso, né? Fábio Pinel comigo aqui hoje. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Mara. Olha só, me preocupa, sabe, um pouquinho esse discurso do Antônio Lopes quando ele chega e compara o elenco do América ao elenco do Corinthians e do Flamengo. É o papel dele de motivar a equipe nesse instante. Mas nem tanto, né? Vamos cair na real. A diferença do Corinthians para o América hoje, na pior das hipóteses, é de 16 pontos. São 5 rodadas, no mínimo, para chegar perto do líder do Campeonato Brasileiro. Não há essa semelhança toda como foi observado pelo Antônio Lopes. E o que me preocupa também é essa carioquização do futebol mineiro. No Cruzeiro a gente viu a chegada do Joel Santana, um treinador que desde o início restrições. Por estar um pouco ultrapassado já da realidade do futebol. E o Antônio Lopes é o mesmo caso. É um jogador que não podemos negar que tem um currículo excepcional, construiu muito pelo futebol, lá no Rio de Janeiro principalmente, só que hoje é um treinador que também está ultrapassado. É um treinador que chega com um discurso antigo, chegou fazendo graça, inclusive, até como o próprio Joel na apresentação dele no Cruzeiro. Eu não sei se é isso que o América está precisando, não. A única coisa que eu gostei do Antônio Lopes quando ele chegou e disse é de que o América precisa de reforços, sim. E isso ele encarou com naturalidade, porque é o fato. O América tem um elenco limitado e até por isso que o Mauro Fernandes não conseguiu fazer um bom trabalho. Na verdade, quando a gente questiona, né, essas situações ou esse tipo de declaração, é porque a gente sempre quer para o futebol mineiro a evolução. Né? A evolução no futebol brasileiro, quando a gente cobra da seleção, quando a gente cobra disso tudo, significa da função tática, né, de novas alternativas que podem surgir para o futebol. Futebol brasileiro que não tem apresentado evolução nenhuma, nem em termos de seleção brasileira. Acho que é isso que a gente está questionando, na verdade. Justamente, a gente está vendo um futebol meio estagnado, né, Dimara? A gente quer ver o futebol indo para frente. E, na verdade, a gente está acompanhando uma involução do futebol brasileiro. A gente não tem mais tantos craques como tínhamos no passado. Os craques que estão voltando fora do país. Está faltando um pouco mais de profissionalismo na hora de lidar com o futebol. Isso tudo está prejudicando a gente mesmo. A gente que acompanha, que vive do futebol, o torcedor que gosta de ir ao estádio. É triste a gente ver isso. Mas então agora vamos falar do Cruzeiro, porque o Cruzeiro vai jogar aí contra o Bahia no próximo domingo, um adversário que não tem aí muita regularidade, mas pode surpreender em alguns momentos. Então todo cuidado é pouco. O Bahia, na nossa opinião, acho que é um adversário muito difícil. Acho que fez belas contratações. Está vindo nesse último jogo do empate dentro de casa, só que a gente sabe que de maneira nenhuma a gente pode vacilar, porque com certeza a gente desconcentrar durante a partida, a equipe do Bahia nos surpreende. Então atenção 90 minutos, acho que foi contra o Grêmio também, foi um jogo difícil, um jogo onde a gente não poderia desligar em momento nenhum, porque com certeza a gente ia sofrer gols lá atrás. Então, contra o Bahia não vai ser diferente. É ligado, é concentrado os 90 minutos para a gente conseguir a vitória. É uns 3 pontos que a gente não pode perder, né? Mesmo é um jogo que é dentro de casa e a gente espera poder fazer o melhor possível, a gente sabendo que a equipe do Bahia é uma equipe de qualidade, equipe rápida na frente, né? Tem jogadores de qualidade que tem que ter total atenção para que a gente não venha ser surpreendido e poder imprimir o nosso ritmo dentro de casa, como eu falei, né, para a gente poder conquistar os 3 pontos. Pois é, o Joel disse ontem que precisa ver como é que vai ser o comportamento do Léo com treinamentos com bola, coisa que ainda não aconteceu. Então, acho que talvez o Leandro Guerreiro ganhe força nesse sentido. O Thiago Ribeiro está fora mais uma vez, voltou a sentir a tendinite. É um Cruzeiro que vai ter que mudar de novo. Vai ter que mudar de novo e isso é ruim para o trabalho do Joel Santana, né? Quanto mais
sequência ele conseguir dar a um time titular, melhor. Os jogadores se entrosam mais rápido, há um conjunto mais elaborado, só que isso não está acontecendo, né? Ele vai ter que mexer na equipe. Fica a preocupação da improvisação do Leandro Guerreiro na zaga, se o Léo não tiver condições ainda de voltar como titular para esse jogo de domingo. Aliás, por falar no Léo, né, ele até tocou num ponto interessante. É um jogo-chave, é um jogo que, aliás, o Cruzeiro não pode se dar o luxo de perder pontos, porque o Bahia é uma equipe que está lá embaixo na tabela de classificação. Tem alguns bons momentos nesse Campeonato Brasileiro, mas ainda não mostrou a que veio, na verdade, nessa competição. Recém-promovido da Série B, está se estruturando, ainda vem se reforçando. Talvez um pouco baqueada com a contusão do Maranhão no último jogo, uma contusão grave, quebrou o braço. Isso, querendo ou não, mexe um pouquinho com o grupo, o pessoal fica meio chateado. Mas é uma equipe que não tem condições, na minha opinião, de chegar aqui em Sete Lagoas e tirar ponto do Cruzeiro. Então o Cruzeiro tem que ir aos trancos e barrancos, com ou sem jogadores titulares, chegar e vencer. Bom, então vamos para o intervalo rapidinho, já já sequência do Minas Esporte.